20 de novembro, Dia da Consciência Negra, também chamado por nós, pretos, de Dia da Paciência Negra. Mas vamos entender por partes o que significa isso. Gente, o Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão de todo o povo preto em relação ao seu passado, em relação ao seu presente, em relação ao seu futuro. Primeiramente, vamos considerar o que é consciência. Consciência, gente, é estar desperto, é estar acordado. Quando estamos acordados, estamos conscientes. Quando estamos dormindo, estamos inconscientes. Isso é o básico. Então, no que se refere ao povo preto, o Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão no qual ele tem que estar consciente do seu papel na sociedade, do seu passado histórico, dos seus direitos e do seu próprio futuro. Então o Dia da Consciência Negra é um dia de reflexão. É um dia em que todos os pretos devem realmente pensar no seu papel neste mundo. Mas infelizmente é o dia em que o racismo no Brasil mais se manifesta. Por quê? Porque é inconcebível para a branquitude, ou seja, para aquela parte branca racista da sociedade brasileira, que haja um dia dedicado ao povo preto, um feriado nacional sendo comemorado pela primeira vez esse ano por meio de um decreto do presidente Lula. Então, para eles, isso é um absurdo, porque aí já mistura a questão ideológica com uma questão histórica, com uma questão social. Então, o fundamentalismo político acaba até mesmo atrapalhando a consciência de algumas pessoas pretas sobre esse dia, porque algumas pessoas pretas, infelizmente, estão totalmente contaminadas com essa ideologia. Pois bem, nesse dia somos muitas vezes bombardeados por aqueles memes imbecis como o do Morgan Freeman, né, que fala sobre o Dia da Consciência Humana. O próprio Morgan Freeman, ele se arrependeu profundamente de ter dito aquilo, né, e do desserviço que ele fez a esse dia tão importante à comunidade preta, que é o Dia da Consciência Negra. Valendo se lembrar que quando dizem absurdamente, né, que deveria haver um Dia da Consciência Branca, essas pessoas não têm a menor noção de que se realmente houvesse um Dia da Consciência Branca, todos os racistas, todos aqueles que são contra as políticas públicas, contra os direitos dos pretos, sentiriam vergonha. Vergonha porque se reconheceriam como racistas, reconheceriam os privilégios dos quais vivem numa relação de poder superior aos dos pretos na sociedade. Então, logo por aí já jogamos de lado essa falácia, esse argumento burro, né, sobre o Dia da Consciência Branca e o Dia da Consciência Humana. Vale lembrar um ponto interessante também, pessoal, que no dia 27 de janeiro é comemorado em todo o mundo, né, celebrado, né, o Dia da Memória do Holocausto Judeu. Então no dia 27 de janeiro, o mundo inteiro é levado a lembrar sobre o terrível episódio ocorrido com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, configurado como Holocausto. Então o mundo todo para lembrar desse dia, são feitas cerimônias em vários lugares do mundo, várias comunidades judaicas, em Israel mesmo, né? Eles fazem atos em memória das vítimas do Holocausto, né? O próprio Schindler é muito lembrado sobre isso, né? Protagonista do filme A Lista de Schindler, ele é muito lembrado nesse dia porque ele é um herói que salvou milhares de judeus de serem mortos. Em relação a esse dia, nós não vemos absolutamente nenhuma manifestação contra. Todo mundo concorda que o povo judeu tem que ter um dia de celebração da sua dor, do seu sofrimento, da perseguição que passaram. Isso é inquestionável. Aliás, é até mesmo um crime dizer que o Holocausto não existiu. Dizer que o Holocausto não existiu é passível de prisão em muitos lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, a comunidade judaica, como tem um grande poder econômico, político, com certeza coloca uma pessoa na cadeia. E o racismo insiste até mesmo na dor das pessoas, né? O racismo cria uma relativização de dor. Por exemplo,
no mundo inteiro é celebrado o dia da memória dos judeus, né? E durante todo o decorrer do nosso estudo na escola sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a história contemporânea, nós somos levados a acreditar que o Holocausto judeu foi o maior genocídio ocorrido na história da humanidade. A maior monstruosidade cometida com humanos. Mas será que foi bem assim? Obviamente que não. Sabemos que o maior genocídio humano ocorrido, tanto em quantidade como em tempo de duração, foi o genocídio negro, que começou na África no século XVI, né? A partir do século XVI começou então a escravidão humana, e mais de 20 milhões de escravizados foram sequestrados da África, do meio do centro da África, levados para a costa atlântica da África, né, ocidental, e lá embarcados nos portos de Angola. Então esses negros foram mandados para vários lugares da América, América do Norte, América Central, o Caribe, Brasil e outros países da América Latina. Então iniciou-se assim uma época de pesadelo, de desespero, que culminou apenas em 1888, com a abolição da escravatura no Brasil. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Notaram? Então o Brasil persistiu até o fim em manter esse sistema cruel e desumano, que levou só no Brasil 388 anos. Então cerca de mais de 20 milhões de africanos foram escravizados, trazidos para cá e trabalharam até morrer. Então o genocídio negro foi infinitamente maior que o genocídio judeu. O genocídio judeu, o Holocausto judeu, durou cerca de 12 anos. Já o Holocausto negro durou 388 anos, ou seja, 4 séculos. Estamos minimizando a dor do povo judeu? Obviamente que não, mas estou aqui mostrando para vocês a relativização que há, né? Tentam esconder o sofrimento do povo preto. Agora, por que o Holocausto judeu ele é colocado acima do Holocausto negro? Simples. Porque, pela primeira vez na história da humanidade, pessoas brancas fizeram dentro da Europa, com outras pessoas brancas, o que pessoas brancas fizeram na África. Trataram pessoas brancas como inferiores, como animais, assim como fizeram com o povo preto. Por isso, há historicamente, pela historiografia branca, eurocêntrica, toda essa comoção apenas com o povo judeu e nenhuma com o povo preto. Então logo por aí nós já entendemos o porquê a escravidão humana, da parte dos pretos, a escravidão negra, ela não tem tanta comoção no mundo, não é tratada como o maior genocídio da história. Lembrando que o número de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial é o mesmo número de pretos mortos só na República do Congo, quando era dominada pelos belgas, por meio do rei Leopoldo II, que matou mais de 6 milhões de congoleses. Deu para notar, gente? Então logo por aí a gente é convidado a fazer uma reflexão. Então o Dia da Consciência Negra é um dia que é feito um convite a todo o povo preto a buscar informações, a conhecer a própria história, porque só por meio disso vão conhecer a si mesmos. Por meio disso vão entender quão necessário é fazer essa reflexão. Lembrando que o próprio povo judeu ele foi indenizado após o Holocausto. A Alemanha, mesmo até os dias de hoje, paga vultuosas indenizações aos descendentes dos judeus, além de repatriação deles, né? Foi criado o Estado de Israel em 1948, no qual eles se situam até hoje e hoje oprimem o povo palestino. Já o povo preto, não houve nenhuma política de restabelecimento do povo preto na África. Muito pelo contrário, né? Nós vimos que o povo preto foi deixado aqui para morrer de fome, a partir de 1888, com a abolição da escravatura. Nós vemos que em vários países do mundo, por exemplo nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro, é comemorado o dia de Martin Luther King. Por mais que
Os Estados Unidos é um país extremamente racista e o povo preto lá é a grande minoria da população. É um feriado incontestável porque todo mundo sabe da importância que Martin Luther King teve na luta em relação aos direitos civis. No dia 18 de julho, por exemplo, temos a comemoração do dia de Nelson Mandela, que é o Mandela Day. Um ser maravilhoso, inquestionável na sua luta contra o apartheid na África do Sul. Apartheid esse sempre apoiado por judeus de Israel, juntamente com os Estados Unidos. Então é engraçado que o mesmo povo que sofreu o ódio, a discriminação, entre aspas, racial, perpetuou o apoio do racismo, do apartheid na África. Esse mesmo povo até hoje é tido como a única vítima da história, o único povo perseguido e exterminado na história. Gente, essa repercussão negativa que há por meio dos brancos, né, contra o feriado, contra o Dia da Consciência Negra, não é por acaso. Porque eles querem para si os 365 dias do ano. Eles querem tirar do negro o único dia que eles têm reservado para si, institucionalmente, obviamente, para fazer essa reflexão. Até porque o Dia da Consciência Negra é todos os dias. Todos os dias os negros têm que fazer a reflexão. Mas o dia que o Estado cria para nacionalmente, reconhecido por meio do poder público, se fazer esta reflexão, eles não aceitam. Não aceitam porque os brancos, os racistas, ou seja, a branquitude, não aceita que pretos tenham algum tipo de relação de poder, algum tipo de protagonismo aqui no Brasil. Notaram? Então eles continuam entoando aquele jargão, né, de que 13 de maio é o único dia que o preto tem que celebrar, que é o dia da abolição da escravatura. Mas por quê? Porque eles querem dar esse protagonismo da abolição da escravatura apenas à princesa Isabel. Eles tiram esse protagonismo do movimento negro que já existia, da imprensa negra que já existia, dos muitos escravizados que lutavam contra a escravidão, que faziam rebeliões nas senzalas, pela luta dos pretos, como a Revolta dos Malês, já em 1835, que houve na Bahia, como negros célebres como Luiz Gama e muitos outros, André Rebouças, José do Patrocínio. Então eles quiseram tirar todo o crédito do povo preto e dar o protagonismo apenas a uma branca. Notaram? Então tudo isso, gente, é feito já pensado, direcionado para manter essa desigualdade do preto e o branco do Brasil. Então isso não é por acaso, tá? E logo após o 13 de maio, já em 1889, com o início da República, já iniciou um processo que perpetuou e perpetua até os dias de hoje, que é simplesmente de um país onde os pretos não têm vez, né? Lógico que hoje temos muitos direitos, mas a princípio, no início da República, não tinha. Né? Tivemos ali as primeiras leis eugenistas que tiravam os pretos dos centros urbanos, dizendo que os cortiços onde os pretos moravam eram locais de doença, eram locais de promiscuidade, de crime. Então demoliram todos os cortiços onde os pretos moravam, dessa forma os empurrando para as periferias e principalmente para os morros. Como em 1895, né, começou ali a criação da primeira favela no Brasil, no Morro da Providência. Mas vale lembrar que a partir de 1897, com o fim da Guerra de Canudos, muitos brancos que foram lá massacrar gente preta, gente pobre, misturado com indígena, com nordestino, ao voltar para o Rio de Janeiro, não receberam do governo a promessa de moradias. Então essas mesmas pessoas brancas foram morar nas favelas, junto com os pretos do Morro da Providência. Então a primeira favela, que foi o Morro da Providência, começou ali então a se espalhar para o Brasil todo, né, para todas as capitais, e hoje nós temos favelas em todo o Brasil. Então essas leis eram criadas justamente para coibir o povo preto, porque o povo preto ele não era aceito na sociedade. Né? O povo preto foi escravizado, foi sequestrado na África, trazido para cá apenas como mão de obra, como força de trabalho. Eles não eram vistos como seres humanos.
Agora, por que os pretos eles não eram vistos como seres humanos? Se você voltar um pouquinho lá na história, lá em 1452, o Papa Nicolau V, ele escreveu uma bula chamada Bula Dum Diversas. Eu sempre falo sobre esse tema e é sempre bom bater nessa tecla. Essa Bula Dum Diversas dizia que os pretos, assim como os indígenas, não tinham alma. Então, os brancos europeus estavam agora liberados com o poder da Igreja Católica para invadir a África e as Américas e escravizar os povos. Tanto é que todos os navios que carregavam os exploradores, os colonizadores, eles tinham a cruz católica, que estava ali apoiando esses invasores em suas missões. Notaram? Então, quando foi feita a invasão da América Espanhola, por exemplo, existiram ali dois personagens que participaram de um debate muito importante em relação ao povo indígena, que era Sepúlveda e Las Casas, ambos colonizadores espanhóis. Sepúlveda dizia que os índios, os indígenas, eles eram animais, eles eram selvagens, eles não tinham Deus, eles não tinham rei, então eles tinham que ser escravizados. Já Las Casas, que era um ministro religioso, católico, dizia que se eles aceitassem a igreja, se aceitassem o catecismo, a conversão, eles agora seriam seres humanos, eles passariam a ter uma alma. Então, a partir do momento que os indígenas foram se convertendo, eles tiveram menos peso na exploração, deixaram de ser exterminados como eram logo no começo, né? E tiveram uma outra chance, tanto que a escravidão indígena não perdurou até o final. Em relação ao povo preto, não houve esse tipo de pensamento. O povo preto foi considerado inferior e sem alma desde o começo até o fim. Tanto é que no período colonial do Brasil, a Igreja Católica dizia que o povo preto não possuía alma. Isso fazia parte de um processo de desumanização do povo preto. Desumanizar significa transformar seres humanos em coisas, seres humanos em objetos, abaixo de animais irracionais. Por exemplo, um cavalo, quando está muito cansado, ele descansa, dão água para ele. O preto não tinha esse tratamento. Se o preto cansava, ele apanhava mais ainda. Às vezes, pretos morriam de fome, de sede, pelo excesso de trabalho. Então, qual foi o principal argumento que a Igreja Católica usou para desumanizar e coisificar o povo preto? A religião. Eles começaram a atacar a religião africana, dizendo que os orixás, que as entidades, né, que os africanos acreditavam, Olorum, Oxalá, né, enfim, todas as entidades africanas, os orixás que traduzidos são como santos, eram demônios. Então eles demonizaram a religião africana e a proibiu. Então os pretos tinham que cultuar a sua religião de forma clandestina, nas senzalas, as matas, mas nunca abertamente. O objetivo de desumanizar e coisificar os pretos era que qualquer católico ou protestante não tivesse nenhum tipo de compadecimento, nenhum tipo de dó na hora de aplicar a tortura ao seu escravo. Por isso que tanto os católicos como os protestantes batiam nos seus escravos sem dó, tratavam eles como abaixo de animais, porque eles simplesmente eram desumanizados. Então, a desumanização, juntamente com o fato de que acreditava-se que o preto não tinha alma, né, deu luz às teorias raciais, né? Então, as teorias raciais se tornaram muito proeminentes em toda a Europa, né? Ficou muito popular, tanto que no Brasil, como eu já citei muitas vezes, né, surgiu um personagem, né, folclórico conhecido como Arthur de Gobineau, que era um diplomata francês, ele era um conde, né, e ele era muito amigo de Dom Pedro II. Em muitas das suas conversas ele dizia que os pretos eram uma raça inferior e que a mistura de raça de pretos com brancos geraria uma sociedade doente, burra, deformada e feia de doer. Essas palavras estão no livro de um professor da PUC, que eu esqueci o nome, mas o livro se chama O Inimigo Cordial. Tá? Esse livro chamado O Inimigo Cordial é um livro que fala sobre Gobineau, que junto com Francis Galton espalharam as teorias raciais,
que foram inseridas na própria República, certo? Então, quando foi proclamada a República, os pretos já eram vistos como seres inferiores e foi adicionado no ideólogo republicano a eugenia, que é a pseudociência que deu luz até mesmo ao nazismo. Lembrando que o pai da eugenia, né, propriamente dita, podemos dizer que um deles foi o Conde Gobineau, porque ele era antissemita, né, e ele criou um livro chamado A Diferença entre as Raças. Então, muitos dos princípios aplicados pelo Conde Gobineau foram adotados pelos nazistas a partir de 1935, né, mais ou menos, quando começou ali a perseguição aos judeus. Mas esse princípio começou praticamente no Brasil, já no tratamento dispensado aos pretos, com as leis higienistas que tiravam os pretos das cidades, né? E outras leis, como a lei da vadiagem, que proibia pretos de andar pelas ruas, né? Qualquer preto que fosse pego, ele era automaticamente levado para a cadeia, ele era obrigado a se alistar à sua revelia na Marinha, e aí surge a história da revolta da Chibata, onde João Cândido, cansado de ver pretos ser chicoteados, em plena República, em 1910, criou aquela rebelião fabulosa, né, que colocou a Marinha do Brasil de joelhos para um grupo de pretos que ameaçaram destruir a cidade do Rio de Janeiro. Né? Há uma luta até hoje do movimento negro para que o nome de João Cândido seja colocado no livro dos heróis da pátria, né, aquele livro que está lá em Brasília com páginas de metal, e a Marinha obviamente proíbe, porque admitir que João Cândido tenha seu nome colocado no livro dos heróis da pátria é colocar rebaixar a Marinha e admitir abertamente que ela é racista. Então ela não quer. Mesmo assim, João Cândido, após ser preso e ser um dos poucos sobreviventes, porque todos ali morreram na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, né? Com situações absurdas, ficaram loucos, doentes no presídio. Alguns foram mandados para o norte do Brasil para extrair borracha, né, para seringais. Enfim, João Cândido ele foi perseguido. Ele teve os seus direitos políticos todos cassados, ele não teve aposentadoria, ele morreu velho nos anos 60, vendendo peixe no mercado municipal do Rio de Janeiro. Então, ele foi perseguido até o final. Então nós vimos, gente, que a revolta, a resistência dos pretos no Brasil sempre existiu, e isso faz parte de ter consciência negra. Consciência negra também é saber da própria história, conhecer a luta dos próprios pretos em relação à escravidão, em relação à perseguição que eles sofreram no Brasil. Logo em seguida, em 1917, veio as lutas operárias, né? E nessas lutas operárias, as grandes greves que houveram, principalmente em São Paulo, Rio, a comunidade europeia, italianos, espanhóis, eles conseguiram os seus direitos, os seus aumentos de salário. Porém, eles exigiram ganhar muito mais do que os pretos, porque os pretos haviam sido escravos e eles não. Lembrando que os imigrantes começaram a chegar no Brasil em 1820, mais ou menos, e a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, o preço dos escravizados aumentou exponencialmente, tornando muito caro adquirir um escravo, a não ser se fosse por meio do contrabando, do tráfico, né? Então, alguns fazendeiros começaram a aceitar imigrantes no Brasil e pagar a eles salário que saía mais caro do que comprar um escravo. Então, esse acontecimento deu início à política de imigração, que juntamente com as ideias do Conde Gobineau, culminaram no processo de branqueamento do Brasil. Então eles queriam realmente que o Brasil fosse um país branco, trazendo imigrantes para cá, dando para eles terras, dando para eles sementes, empréstimos vultuosos de dinheiro esse que foi perdoado pelo Estado, e esses imigrantes se instalaram no interior de São Paulo e no sul do Brasil. É por isso que nós vemos lá no sul do Brasil alemães, italianos, fazendeiros do agronegócio, né, recebendo vultuosos somas de dinheiro do Plano Safra, né, e se considerando europeus, preconceituosos com pretos nordestinos, sendo que estes foram os primeiros cotistas do Brasil que vieram para cá retirantes da fome que passavam na Europa. Então, gente, Dia da Consciência Negra também é isso, é lembrar e estudar esses fatos, ter conhecimento de que o abismo social que há entre a classe média e o povo preto periférico se deu
por questões de pele, conhecidas como racismo social, que surgiu a partir de 1917. Então ali, a sociedade branca, a classe média que mora no centro das cidades, começaram a ter mais privilégios em relação aos pretos. Esses privilégios se tornaram direitos e esses direitos foram convertidos em meritocracia, que é essa palavra absurda que hoje tenta assombrar a mente das pessoas, dizendo que não trabalha, que o dia tem 24 horas para todo mundo, e que não se dá bem quem não quer, que é só trabalhar. Gente, uma grande balela, né? Então isso está no imaginário da ideologia neoliberal que nós vemos hoje, que permeia a juventude brasileira, certo? Bom, depois nós tivemos a Constituição, em seguida, né, dessas revoltas, nessas greves de 1917, nós tivemos a Constituição de 1934, cujo artigo B, aliás, cujo artigo 138, na letra B, dizia que as escolas teriam que ensinar a eugenia. Como eu disse para vocês, a eugenia é uma pseudociência que dizia que os brancos eram superiores aos pretos. Então você soma o privilégio que a classe média branca adquiriu a partir de 1917 com as greves operárias, juntamente com uma Constituição que diz que pretos são inferiores a brancos e que tal ensino tem que ser aplicado na escola. Então agora você soma aí uma sociedade privilegiada que na escola aprende que branco é superior a preto. O que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter o racismo estrutural, sim, né? Nós temos provas, logo no início da República, de leis que foram criadas para perseguir pretos, né? A lei da vadiagem, a lei do higienismo social, que colocava os pretos para morar nos morros, e agora nós temos a lei do higienismo, que, perante a Constituição, dizia que pretos eram inferiores a brancos, e tal ensinamento tinha que ser ensinado na escola pública. E ainda vem alguém dizer que não há racismo estrutural. Gente, racismo estrutural é toda uma condição que leva o preto a ser oprimido, é toda uma situação que leva a uma relação de poder do branco sobre o preto, principalmente quando essa relação de poder ela é criada e mantida pelo Estado por meio de leis. Então, obviamente que há toda uma estrutura jurídica e estatal no Brasil que promove o racismo e que mantém o racismo como ele é até hoje. Certo? Então nós vamos ver daqui a pouquinho que isso vem mudando a partir da conquista de direitos, de leis. Mas não foi sempre assim, né? Houve sim muita resistência do povo negro, como movimentos como a imprensa negra, que nasceu no século XVIII, veio até metade do século XX, né? Que a imprensa negra era um movimento de jornalistas negros que tinha por objetivo denunciar o racismo, denunciar a desigualdade, com o objetivo de trazer justiça e liberdade para o povo preto. Também nós vimos que veio a Frente Negra, que foi um movimento criado pelos pretos, que era um movimento de direitos civis, certo? Assim como teve nos Estados Unidos, que tinha por objetivo integrar o preto à sociedade brasileira. Esse movimento mais tarde se tornou um partido político e, obviamente, por meio do racismo, em 1937, no Estado Novo de Getúlio Vargas, esse movimento foi cassado. Esse partido foi cassado, certo? Então, nos anos seguintes, começaram aí o movimento do colorismo, né? O colorismo que é a separação de pessoas pretas por tons de pele, pele mais clara, pele mais escura, né? Chamarem pessoas como eu de pardo, de preto claro, enfim, para distinguir o preto retinto, né? O preto de pele escura. Então essa ideia surgiu logo após 1945, quando foi descoberta a eugenia nazista. Então isso foi trazido para o Brasil como subproduto do racismo, a fim de separar os pretos de pretos mais claros e pretos mais escuros, a fim de mudar também o tratamento que era dado na sociedade em relação aos pretos retintos, os tornando mais oprimidos que os pretos de pele clara. Mas o termo colorismo ele só foi definido em 1982 com os escritos de Alice Walker, né, a escritora que
ao estudar sobre o colorismo, começou a usar esse termo. Mas o colorismo já existia, né? O colorismo ele era um convite às pessoas de pele preta mais clara a abandonar a negritude, ou seja, usando maquiagens, clareando o tom de pele com maquiagem, alisando o cabelo para serem mais toleradas na sociedade. Então, os racistas usavam o colorismo para oprimir as pessoas de pele preta mais escura. E estas não tinham direito a trabalho, não tinham oportunidade, e sim as pessoas de pele preta mais clara. Isso nós vamos entender daqui a pouco quando começar a falar sobre as cotas, né? Porque existe o sistema de cotas, ele está intimamente relacionado com o colorismo, certo? Bom, em 1964, com o golpe da ditadura, o movimento negro foi proibido no Brasil, começou a repressão militar e qualquer manifestação negra era punida com violência, né? O exército subia nos morros, nas escolas de samba, nos bailes funks que existia, né? Bailes funks não, bailes blacks, né? Que existia nos anos 60, 70, para perseguir, torturar, sequestrar e matar pretos que estavam ali ligados a movimentos de ativismo social dedicados na luta antirracista. Então, assim como todos os outros movimentos, os pretos também foram muito perseguidos neste momento. Então, durante 21 anos, o movimento negro foi tornado clandestino no Brasil. E uma vez que o movimento negro ele parou no Brasil, não havia mais essa crítica, abriu-se espaço para que as igrejas neopentecostais subissem nos morros e começassem a converter aquele povo preto sofrido que estava lá, né? Então, os neopentecostais começaram a usar o mesmo artifício da Igreja Católica de demonizar as entidades africanas, dizendo que elas eram a razão principal pelas mazelas que o povo sofria, porque os pretos estavam adorando a demônios. Então eles teriam que adorar a Jesus Cristo. Então começou uma conversão maciça de pretos às religiões evangélicas com o objetivo de fugir do racismo, com o objetivo de fugir da opressão e com o objetivo de serem integrados e aceitos na sociedade branca. Obviamente que isso é uma ilusão, porque os pretos nunca foram aceitos na sociedade branca, republicana, burguesa brasileira. Os pretos são apenas tolerados, mas não aceitos e jamais tratados como iguais. Então, durante 21 anos, até o processo de redemocratização, os pretos não tiveram uma real representatividade, uma luta efetiva contra o racismo no Brasil. Então, a partir do processo de redemocratização e o fim da ditadura militar, em 1985, nós temos, em 1988, a Constituição, né? A Constituição foi formada, a Constituição brasileira, e as coisas começaram a mudar ali, certo? Tivemos ali as primeiras leis raciais, né? Como em 1989, que era a primeira lei antirracista, que surgiu 100 anos após a abolição. Ou seja, gente, durante 100 anos não houve no Brasil nenhuma lei antirracista. Olha só, tá? Em 2012 tivemos as leis das cotas. As leis das cotas. Por que as leis das cotas são importantes, gente? Muito simples, né? É só fazer uma história básica da história uma leitura básica da história do negro no Brasil, como aquele vídeo que eu postei aqui esses dias do canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, no qual eu fui convidado para fazer o roteiro, aonde eu explico, né, todo o processo histórico do negro desde 1888 até os dias de hoje, onde o negro é negado a ele todo tipo de oportunidades, o negro é negado o estudo, o negro é negado o seu lugar de morar, de existir, uma vez que os coronéis, né, na Primeira República, a República do Café com Leite, eles tomaram poder dos estados, das cidades, dos municípios e não investiam em lugares que moravam pretos. Então, lugares que viviam pretos foram totalmente desabitados, como o bairro da Liberdade, como o bairro do Bexiga, né? Então tudo isso daí a gente já viu nesse vídeo. Então por isso que, assim, todo o argumento em defesa das cotas, né? Até porque nós vimos que em relação ao colorismo, pessoas pretas de pele retinta não tinham oportunidade, enquanto pessoas de pele mais clara tinham oportunidades.
Então, desta forma, o objetivo da cota racial é justamente dar oportunidade para as pessoas de pele retinta por meio de uma banca formada por pessoas pretas que vão ali estudar a morfologia, né, os fenótipos do candidato para ver se ele se enquadra no sistema de cotas, principalmente para ver se ele se identifica como preto. É feita uma entrevista para a pessoa, né? Não basta apenas dizer que é preto, a pessoa tem que realmente se assumir e se entender como preto para ter direito a uma cota racial, aliás, sócio-racial. Lembrando mais uma vez que a cota ela não é dada indiscriminadamente, né? Aquele que recebe a cota, ele simplesmente concorre com outras pessoas para ter essa cota. Bom, esse é um assunto que já foi muito discutido, né? Já foi muito explicado e basta ter um pouco de boa vontade para entender o que são as cotas, né? Obviamente que hoje quem é contra as cotas são pessoas claramente racistas, né? Não preciso nem dizer que são desonestas. Uma pessoa a ser contra as cotas, ela tem que ser totalmente ignorante em relação à história do Brasil e, acima de tudo, ser racista. Então nós tivemos em 2023 também as leis contra crimes raciais e a lei de intolerância religiosa. Então nós vimos que essas leis, agora no final, né, da década de 20, estão começando a fazer uma equiparação em relação à opressão que o povo preto vem sofrendo. Né? Nós temos aí em São Paulo uma polícia militar extremamente fascista, uma polícia que foi criada no século XVIII com o único objetivo, né, de perseguir e matar escravos, foragidos. A mesma polícia que invadiu o Arraial de Canudos em 1895 a 97 e dizimou ali nordestinos, índios, pretos, pobres e vieram para cá. Então, gente, a polícia, a instituição polícia hoje, ela é inimiga número 1 do povo preto, né? Próprios policiais pretos são orientados a ver o sujeito preto como suspeito. Naquele vídeo lá do Castanhari que eu fiz, eu mostrei para vocês, né, que muitos policiais naquela época, que eram filhos de pretos com brancos, jogavam do lado do opressor para ter uma vida menos pior. Então nós vemos aí os próprios pretos sendo ideologicamente contaminados por uma ideologia racista, subir nos morros, oprimir pretos para depois voltar para o outro morro onde ele mora e dormir lá no meio dos seus. Ao passo que ele mesmo defende a classe burguesa que mora em Alphaville. Tá dando para entender, gente? Então, geralmente, é muito difícil hoje em dia termos pessoas pretas com essa consciência, né? Eu mesmo conheço muitos pretos que eu nunca vi falar sobre o Dia da Consciência Negra. Eu não vejo pretos muito mais escuros do que eu, porque eu sou um preto de pele clara, não sou retinto, mas a minha certidão de nascimento está preto e a polícia já me mostrou na vida que eu sou preto. Então, há muitos pretos de pele escura que não sabem que são pretos porque foram criados no meio de brancos, porque convivem com brancos, porque são casados com brancos e sentem a necessidade de estarem integrados à sociedade branca. Então, quanto mais o preto tem consciência do seu passado, quanto mais o preto tem consciência da sua história, né, como eu venho mostrando desde o começo desse vídeo, mais ele vai realmente se comprometer com a causa negra, certo? Então, infelizmente, hoje, devido à situação política que nós temos no Brasil, houve um grande desserviço ao povo preto, porque muitos pretos, por não terem entendimento do que é ser preto, né, por não ter consciência negra, se deixaram contaminar por uma ideologia fascista, por uma ideologia que diz a ele que ele tem que ser patriota, que ele tem que ser nacionalista. Gente, isso é um grande absurdo, é contraditório, porque um preto que tem a consciência da sua negritude, que tem a consciência da sua história, ele jamais vai ser patriota. Eu mesmo não sou patriota, eu não canto o hino nacional e a bandeira nacional não me representa, porque tudo isso faz parte de uma simbologia de uma república que foi criada para poucos, e esses poucos são brancos. Uma república que não reconhece o povo preto. Uma república que não está nem aí para o preto, né? Que perseguiu o preto, persegue até hoje. Então não há campo
intelectual ou moral para um preto se dizer hoje de direita, né? Eu não queria entrar no mérito da política, mas a situação que o país hoje vive, que muitos pretos se encontram, me obrigam a tocar nesse assunto delicado, né? Então muitos pretos falam, mas o preto não tem que ser de esquerda. Gente, como não? É só você estudar a história da África, né? A partir dos anos 70, da descolonização da África, que você vai ver lá personagens como Amilcar Cabral, Samora Machel, Thomas Sankara, Nelson Mandela, todos eles eram marxistas. Por quê? Porque a União Soviética foi o único país que realmente se importou, não importa se foi por questões políticas, interesses alheios, mas foi o único país que se importou com a descolonização da África, né? Então eu vejo muitas pessoas aí criticando o Che Guevara, o chamando de racista, sendo que o próprio Che Guevara foi lutar em Angola, no meio dos pretos, para libertar os pretos, né? Ele arriscou a própria vida ali. O próprio Fidel Castro de Cuba investiu, deu grandes somas de dinheiro para o movimento negro nos Estados Unidos, apoiou abertamente os Panteras Negras, dormiu lá no meio dos Panteras Negras, no meio da comunidade, ele não quis ficar no hotel, quis ficar no lugar que eles estavam, né? O próprio Fidel Castro ajudou financeiramente países da África a se libertarem dos europeus. Então, gente, nós temos que realmente lutar e defender aquilo que está do nosso lado, não contra nós, né? Porque um preto hoje, se estivesse nos anos 60, 70, na ditadura militar, querendo protestar contra alguma coisa, com certeza seria preso, seria torturado, seria morto. Bom, gente, então esse foi o vídeo que eu quis fazer hoje no Dia da Consciência Negra, porque eu me sinto como professor de História e da África, do negro no Brasil, nessa obrigação, nessa responsabilidade, porque para mim é o dia mais importante do ano, tá? É a data mais importante que eu tenho comigo, que é a data que nós temos que refletir sobre nós, sobre os nossos ancestrais, tá? Nós vemos os japoneses, nós vemos outros povos de forma muito bonita celebrando os seus ancestrais, celebrando a sua ancestralidade, e isso foi tirado de nós. Até isso foi tirado de nós, certo? Embora eu não tenha religião, seja ateu, eu respeito muito e defendo, como todo direito de fé de todos, defendo a religião afro-brasileira, porque ela é o único elo que se tem hoje aqui do negro com a África, com a sua ancestralidade. Então, como uma instituição negra, ela tem que ser sempre defendida. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem em paz aí. Bom Dia da Consciência Negra para todos. Continue refletindo sobre o seu papel, principalmente você que é preto, você que é afrodescendente e você também que é branco e não sabe que tem sangue negro nas suas veias. Porque, a menos que a sua família chegou no Brasil há 80 anos, meu amigo, minha amiga, a probabilidade de correr sangue africano nas suas veias é muito grande. Forte abraço a todos, tchau, tchau.